bom. Bom estarmos reunidos mais uma vez para continuarmos os nossos estudos. Hoje, começando aí um tema novo, nós possamos aí relembrar e fortalecer aí alguns princípios. Nós vamos começar a falar sobre a igreja. Inicialmente eu convido você a abrir a palavra do Senhor, lá em Mateus, capítulo 16. No contexto aí do verso 18. Nós vamos aproveitar aí e ler do verso 13 até o verso 20. Passamos essa leitura todos juntos. Mateus capítulo 16, verso 13 a 20. Diz assim, pois, a palavra do Senhor, todos. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai querido, nós bendizemos o teu santo nome nessa manhã e clamamos para que agora, debaixo da ação do teu Santo Espírito, o Senhor nos conduza no estudo da tua palavra, de modo que possamos sair daqui edificados, fortalecidos, animados, para continuar, ó Deus, a caminhada que o Senhor mesmo nos chamou, fazendo conforme aquilo que o Senhor mesmo deseja que façamos, e nos conduzindo, ó Deus, em fidelidade, em temor, na tua presença. Fique conosco, é o que nós clamamos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Que bom. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que tem um conflito histórico, secular. Baseado justamente nesse texto, os romanistas acreditam que o Senhor Jesus está instituindo aqui o primeiro papado. Pedro, portanto, seria esse primeiro papa, primeiro representante, vicário de Cristo na terra, justamente pautado na afirmação do verso 18, quando o próprio Cristo diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, pautado simplesmente no verso 18 e 19, a crença romanista, então, aplica aqui sobre um representante de Cristo, no caso aqui Pedro, o primeiro, foi dada a autoridade suprema da igreja, por isso então uma liderança. Mas não é isso que o contexto bíblico realmente nos oferece. Primeiramente porque aqui ele está tratando com os seus discípulos.
e mostrando que a ideia do fundamento principal da igreja, que tem sim autoridade para ligar e desligar, não está na figura de Pedro, mas sim na figura da declaração que Pedro acabara de fazer. Se você observar um pouquinho no verso 16, quando Jesus, parecendo até que o professor Raimundo, né, da escolinha do professor Raimundo, que foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Então Jesus chega e fala assim: quem que o povo diz aí ser o Messias, né? Quem que o povo diz aí ser o Filho do Homem, que era uma expressão que apontava para o Messias, para o Cristo. Lembrando, Messias, um contexto hebraico, Cristo, contexto grego, mas referindo-se ao Salvador, ao ungido, o prometido e tudo mais. Então, Jesus pergunta: quem que o povo está dizendo aí que é o Messias, que é o Filho do Homem? Aí fala, um João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou qualquer outro profeta. Aí Jesus, no estilo professor Raimundo, fala: e quem vocês dizem que eu sou? Né? Ele não fala, pergunta: e vós, quem vocês dizem que é o Filho do Homem? Jesus já coloca o contexto apontando para si. Né? E vós, quem dizeis que eu sou? E aí então Pedro responde no verso 16: tu és o Cristo, Messias, o Filho do Deus vivo. E aí a afirmação de Jesus no verso 17 acaba reforçando as declarações do verso 18 e do verso 19. Então Jesus afirma no verso 17: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram. Não é que você é especial aqui não, Pedro. Você não chegou a essa conclusão porque você é o cara. Mas meu Pai, que estás nos céus, é Ele que te revelou. Então, sobre essa declaração de que que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, ou seja, o Filho do homem, o eu sou, é sobre isso que que a igreja está edificada. A salvação está em Cristo Jesus, somente Ele. Ele é o Messias, Ele é o Filho do Deus vivo prometido, Ele é o Filho do homem, segundo as promessas do Antigo Testamento. Ele é aquele a quem João disse ele ser, do Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Ele é justamente aquele que Elias prefigurou, aquele que Jeremias e todos os profetas apontaram como sendo a rocha, o verdadeiro fundamento da nossa salvação e tantos outros títulos que a própria palavra de Deus nos revela. Então, a primeira coisa que nós precisamos tratar sobre a verdadeira igreja é que a verdadeira igreja ela não está fundamentada em homem algum, senão Jesus Cristo encarnado, e Ele sim homem. Né? Então, a verdadeira igreja de Cristo ela está fundamentada na verdade de que só Jesus Cristo salva. É importante dizer, irmãos, que existem alguns mecanismos aí para nos auxiliar na busca, né, da verdadeira igreja. Então, qual que seria esses mecanismos aí para nos auxiliar? Existe um folheto aí que provavelmente deve ter ainda disponível, cujo título é Por que existem tantas igrejas? Né? E nesse folheto aí nós trabalhamos a ideia das diferenças das igrejas e como identificar uma verdadeira igreja de Cristo. E aí não sei se você se lembra desse folheto, se você já leu ou não, eu acredito que sim, mas se não leu, depois só procura aí, que deve ter disponível. Eu divido o estudo, de um modo bem simplista, em duas partes principais. A primeira parte, referindo-se à fonte de autoridade dessa igreja. Então, todas as igrejas que se dizem cristãs, elas podem se subdividir pautado na fonte de autoridade. Então, nós temos, por exemplo, são 4
quatro grupos de igrejas que se dizem cristãs. Aquele grupo onde a fonte da autoridade dela está na Bíblia, só que ela acrescenta alguma coisa. É a Bíblia mais algo. Então você tem os romanistas, a Igreja Católica Apostólica Romana, que tem a Bíblia como fonte de autoridade, mas a tradição católica dos santos e dos concílios católicos tem autoridade igual ou até maior do que a Bíblia. Pronto, acrescentei alguma coisa. A Bíblia não é suficiente, então eu tenho alguma coisa a mais. Mudou a fonte de autoridade. O segundo grupo tem a Bíblia como fonte de autoridade e acrescenta mais alguma revelação. Então você tem, a Bíblia é a palavra de Deus, mas Deus nos revelou mais alguma coisa. Então, exemplo, você tem aí os Mormons, né? A Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Usa o nome de Jesus, só que a autoridade da igreja não está na Bíblia, está no livro dos Mormons. Então acrescentou alguma coisa. Se dizem cristãos, mas acrescentou fonte de autoridade. Um terceiro grupo que a gente pode dizer são aqueles que têm a Bíblia como revelação, como fonte de autoridade, mas acrescentam as revelações contemporâneas. No mesmo pé de igualdade ou até mais. Se eu recebo uma revelação que é diferente do que a Bíblia diz, eu agrego isso e começo a crer nisso. Um grande exemplo disso é a revelação apocalíptica, né, vamos assim dizer, ou da interpretação apocalíptica, chamada ou conhecida historicamente como pré-milenismo dispensacionalista. Onde está a base dessa escola escatológica, dessa escola de interpretação bíblica sobre as últimas coisas? Nas revelações. Muito delas nas revelações. E não naquilo que realmente a Bíblia diz. Tanto que existem erros gritantes nessa escola sobre o próprio arrebatamento, a volta de Cristo e por aí vai. Então veja, a fonte de autoridade é a Bíblia, só que também as revelações. E aí então o profeta, o pastor, o bispo, o apóstolo, seja lá quem for, ele sempre traz alguma coisa a mais. Então, dentro da divisão da igreja, você tem, baseado na fonte de autoridade, aquela que tem a tradição a mais, aquela que tem um novo livro a mais, ou aquela que considera as experiências revelacionais do dia a dia também. E o quarto grupo, que é justamente aquele que tem como fonte de autoridade tão somente e exclusivamente a Bíblia. Então, igreja cristã, é tudo cristão? Se dizem todos cristãos. Mas a fonte de autoridade muda. A verdadeira igreja, ela tem como única fonte de autoridade aquilo que foi revelado pelo Pai. É o que é dito aqui. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjona, porque não foi carne e sangue, não foi homens que te revelaram, mas meu Pai. Então a ideia de que a fonte da autoridade da verdadeira igreja vem da revelação reconhecidamente vindo da parte de Deus. Uma segunda divisão que tem nesse folheto, além da fonte de autoridade, é o sistema de governo, né? Que aí é mais tranquilo. Mas as igrejas ditas cristãs podem também se dividir quanto ao sistema de governo. Então você tem o sistema episcopal, onde um líder, né, o bispo, no caso, ou o supervisor, o presidente, seja lá o nome que se der, é a cabeça pensante da igreja. Então, a Igreja Católica é um exemplo disso, que tem lá o Papa como o líder supremo. Algumas igrejas pentecostais, onde o pastor é o líder supremo. Algumas igrejas neopentecostais, né, também, onde o bispo, o apóstolo, é a cabeça de liderança máxima na igreja. Então, você tem aí figuras icônicas, né?
Dir Macedo, missionário lá com R.R. Soares, isso dentro do exemplo das igrejas neopentecostais, onde então o sistema de governo é fundamentado sobre a cabeça de um só. Tem amparo bíblico? Tem. No Antigo Testamento você tinha a figura do sumo sacerdote, né? Então você tem aí amparo bíblico. Depois, um segundo modelo de divisão administrativa ou governamental é o sistema congregacional, onde você tem a igreja congregacional, não é a congregação cristã do Brasil, é a igreja congregacional, uma igreja evangélica, histórica, que juntamente com a igreja presbiteriana foram as primeiras a chegar no país, né? A congregacional até um pouquinho antes, com o Robert Calley, lá no Rio de Janeiro, e temos aí algumas igrejas congregacionais ainda funcionando, né? Históricas, onde o sistema de governo é definido pela congregação. Né? Um exemplo, talvez, de igreja congregacional mais próximo da gente é o sistema batista, né? Onde todas as decisões da igreja são tomadas em assembleia, pela congregação, né? Até as questões mais básicas, mais do dia a dia, né? Vamos contratar um funcionário? Vamos mandar embora? Ou vamos pintar a parede? Não vão? Vai transferir membro? Não vai? Tudo isso é definido pela congregação. Então, alguém mudou de cidade, vai pedir transferência. Não é o pastor ou o conselho que dá a carta de transferência. Tem que reunir todo mundo. Pessoal, nós temos que definir. A fulana mudou de cidade e está pedindo transferência. Vamos aprovar ou não? Imagine, todas essas situações é tratado pela congregação, né? Então, episcopal, congregacional. E um terceiro modelo, esse também, como eu disse, congregacional, também tem o referendo bíblico, né? E um terceiro modelo, que é o chamado presbiteriano, que é o nome do sistema de governo. Então, o sistema presbiteriano é representativo, onde a comunidade elege representantes para administrar a igreja. Também com amparo bíblico, em especial lá em Êxodo 18 e Atos, né? Questão de eleição de presbíteros, tanto as cartas pastorais e por aí vai. Então, você tem a diferenciação da igreja quanto à fonte de autoridade e quanto ao sistema de governo. O sistema de governo é tranquilo. Agora, quanto à fonte de autoridade, isso aqui é determinante para você saber se aquela igreja, de fato, é uma verdadeira igreja ou não. Por quê? Porque justamente acrescentar alguma coisa como fonte de autoridade faz muita diferença e distancia essa igreja daquilo que o próprio Cristo deseja para ela. Da igreja que ele mesmo é o cabeça, como nós vamos ver mais para frente, e é o Senhor. Então, como que eu sei, pastor, sobre uma verdadeira igreja? É isso que nós vamos estudar durante essas próximas semanas. Mas existe um centro de pesquisa, né? De apologética, isso é um instituto interdenominacional, foi muitos anos divulgado pelo pastor Rinaldi, não sei se você conhece, e ainda existe, está lá, está firme. Ela é um centro de pesquisa de estudos sobre heresias, denominações, se não me engano a sede é em Rio Preto, e essa instituição é uma instituição criada para auxiliar a verdadeira igreja no reconhecimento de heresias e falsas doutrinas e erros, né, dentro da própria igreja. Como eu disse, ela não é de uma denominação, é interdenominacional, mas acaba trazendo benefício aí para todas as igrejas. E dentro desse estudo, o pastor Rinaldi, então, ele nas suas palestras, ele dizia que para você observar se uma igreja é verdadeira ou não, existe uma formulazinha simples, né? Até falei com os adolescentes recentemente, que são as 4 operações matemáticas. Então, usando de padrão as 4 operações matemáticas. Então, para você saber se uma igreja
ela deixou de ser uma verdadeira igreja? Primeiro, a primeira operação matemática, a adição, né? Então, essa igreja, ela adiciona alguma outra fonte de autoridade além da Bíblia. Então, qualquer denominação que acrescente uma fonte de autoridade, uma revelação, alguma coisa a mais, ela está adicionando a autoridade às Escrituras, já é indício de seita, de uma falsa igreja. Tá? Testemunho de Jeová mudou as Escrituras, os mormons, como citei, ou seja, acrescentou alguma coisa, já começa a cheirar mal. A verdadeira igreja só tem as Escrituras como fonte de autoridade, de prática, de fé, de vida. Tudo bem? Subtração, a segunda operação matemática. Então ele dizia, a igreja que subtrai a divindade ou qualquer atributo de Cristo, diminui aquilo que Cristo é heresia. Então, Jesus não é Deus. Jesus é um semideus. Opa. Não, Jesus é um homem que foi ungido. Opa. Não, Jesus é só um profeta. Não um ótimo profeta. Nossa, o melhor de todos os profetas. Mas se diminuiu a divindade ou qualquer atributo da segunda pessoa da Trindade, seita. Né? Então, adição, subtração. Tirou alguma coisa de Cristo, cuidado. Por isso que algumas doutrinas cristológicas, mesmo dentro da igreja protestante, irmãos, precisam ser revista. É lógico que está pautado muito na humilhação de Cristo, né, registrada por Paulo lá em Colossenses, que ele se esvaziou, mas isso não pode ser entendido como o fato de ele ter deixado de ter algum atributo divino. Porque se Jesus deixou de ter algum atributo divino, ele deixou de ser Deus. Mas foi momentaneamente. Não importa. Nenhuma doutrina, e existem doutrinas até dentro da igreja reformada, que precisam ser melhores estudadas, principalmente sobre a divindade de Cristo. A humilhação de Cristo não tira dele nenhum atributo e nem diminui. Essa interpretação precisa ser revista. Muitas delas usadas, mas Jesus disse que ele mesmo não sabia o dia nem a hora. E aí eles falam, é porque da humilhação ele deixou de ter essas características divinas da onisciência. Se ele deixou de ter as características divinas da onisciência, ele deixou de ser? Então já não serve para mim. Porque para ele ser o meu redentor, ele tem que ser 100% Deus e 100% homem. Não pode ser 98% Deus. Não pode ser 99% Deus. Ele tem que ser 100%. Para ser 100%, ele não pode ter perdido absolutamente nada dos seus atributos. Subtraiu alguma coisa de Cristo, começa a cheirar mais forte. Tá? Acrescentou, problema. Diminuiu, problema. Qual que é a outra operação matemática? Multiplicação. Qualquer igreja que multiplica os meios para a salvação, seita. Ou a salvação, Jesus é o único caminho, a salvação é pela graça, ou não é a verdadeira igreja de Cristo. Então, como que é multiplicar os caminhos para a salvação? Se você guardar o sábado, você vai para o céu. Se você der o dízimo, você vai para o céu. Se você fizer boas obras, você vai para o céu. Não, peraí, a salvação é pela graça, não é pelas obras. A verdade bíblica é que a salvação, ela é graça de Deus, fruto da obra que Cristo realizou no seu lugar, no meu lugar. Então, se eu multiplico os meios para a salvação, é seita. Não, se você fizer a campanha, né, dos 816, você vai para o céu. Não. Se você
for a pé até o santuário da Dona Mariazinha, lá na Serra, não sei das quantas, de Minas, você vai para o céu. Ou seja, se eu multipliquei as maneiras de ser salvo, sei, fede um pouquinho mais. Começou a cheirar mal lá quando acrescentou alguma coisa na Bíblia, depois fedeu um pouquinho mais quando diminuiu alguma coisa da divindade de Jesus, e agora se coloca outros meios para a salvação, guardar isso, não comer aquilo, não fazer determinada coisa. Já começou a ficar podre o negócio. E a última operação matemática, qual que é? A divisão. Se divide a glória de Deus com qualquer pessoa, aceita. Geralmente nessas igrejas, quem é a autoridade dessa, a fonte de glória, de exaltação? O líder humano. O líder humano. A glória passa a ser do miserável que se acha lá o representante de Deus. Seja o Papa, que vai morrer e feder como sei eu, então não passa de ser um outro homem qualquer, né? Seja qualquer líder neopentecostal, ou qualquer apóstolozinho de igreja de ponta de vila, que se acha a cobertura espiritual, ungido de Deus. Ungido é o Senhor Jesus, ele é o Messias. Uma coisa que a gente tem estudado e tem visto, né? Pastores não são ungidos. Sacerdotes eram ungidos. Sacerdócio agora é o de Cristo. Ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. É por isso, por exemplo, nas igrejas históricas não tem um momento de ungir pastores. E pastores nunca foram ungidos. São ordenados. Paulo fala, você recebeu a ordenação do presbitério, falando para Timóteo. É dado uma ordem a ele, primeiro uma vocação e uma indicação, uma ordenação para que ele então pregue o evangelho. Mas não faz dele ungido, porque o ungido é Cristo, é o Messias, é Jesus, ele é ungido. E mesmo no Antigo Testamento, quanto do sacerdócio levítico, só o sacerdote, o rei, recebia da unção. Hoje, no sacerdócio de Melquisedeque, que já era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, você juntou as duas situações. Não tem mais rei e sacerdote. Jesus é tanto rei quanto sacerdote da ordem de Melquisedeque, ungido. E nós, ele, sumo sacerdote, e nós como sacerdotes nele, ungidos no Espírito, todos, pois todos os crentes são sacerdotes em Cristo Jesus. Então, se dividiu a glória de Deus, colocou sobre alguém, já era. Nós glorificamos a Deus, mas ao nosso líder. E às vezes se demonstra idolatria, né, do coração humano. Então a verdadeira igreja, irmãos, vai estar associada à fonte de autoridade aceitável, uma divisão em relação ao sistema de governo, mas ela precisa estar fundamentada naquilo que a Bíblia aponta como base para ela. Cristo é a base dessa igreja. O Filho do Deus vivo, como Pedro aqui menciona. E é sobre esta declaração que a igreja do Senhor está fundamentada, e não sobre a pessoa de Pedro, como os romanistas interpretam aqui, mesmo porque a palavra era dita a todos os discípulos. Dito isso, irmãos, e fica bem didático, né, essa questão lá do Centro de Pesquisa Apologético, né? Se você quiser, depois você pesquisa lá, não vou lembrar a sigla agora, mas acho que é Centro de Pesquisa Apologético Cristão, CPAC, uma coisa assim. O escritório está lá em Rio Preto, como eu disse, e eles têm um site, inclusive, com vários estudos.
inclusive desmascarando várias seitas. Então, se você quiser lá pesquisar, você vai ter lá na biblioteca deles sobre mormonismo, sobre adventismo, sobre espiritismo, sobre budismo, sobre quem mais? TJ, tananã. Tem estudos com os textos bíblicos, com as bases bíblicas, te apresentando quais são as crenças dele. Porque às vezes você vai numa comunidade dessa, os caras parecem crentes. E parece que os ensinos deles são tão bíblicos, tão cristãos. Mas eles vão a fundo. Qual que é a confissão de fé deles? O que eles creem de verdade? Você conversa com um TJ aí, nas esquinas da vida, aí você parece que é um crentão. Ele usa a Bíblia, fala das Escrituras. O cara parece ser crente. Só que tá, mas qual que é a essência? O que de fato eles creem? Por que ele está indo fazer isso lá na rua lá? Você sabia que dentro dos TJ, se ele não for na rua, cumprir lá com as escalas de responsabilidade dele, ele perde a salvação? É um caminho, multiplicou os caminhos da salvação. Para o testemunho TJ, testemunho de Jeová, ele tem que sair e tem que cumprir lá com a cota das sentinelas dele, porque senão ele perde salvação. Veja, multiplicou os caminhos da salvação. Não é mais pela graça e Jesus é o único caminho. Agora, se eu vender sentinela, eu vou para o céu. Tá? Então, se você quiser, pesquisa lá, entra nesse centro aí. Não sei se você já pesquisou e achou alguma coisa aí, se eu estou falando a sigla certa. Alguém já pesquisou e eu sei que vocês estão olhando para o celular aí. A Clarice sempre me ajuda. Vai lá. Isso. Eu acho que é isso. Vê se a fonte é CA, Centro Apologético. Isso, acho que é isso aí. Isso, acho que é isso aí. Depois você vê aí se aparece aí alguma coisa do pastor Rinaldi. Que aí você vai ter certeza. É um senhorzinho já, eu não sei, eu perdi contato com ele, eu não sei se ainda está vivo. Acredito que sim, não sei. Inclusive eu trouxe esse pessoal para dar uma palestra certa vez lá em Matão. Fizemos uma conferência lá apologética e aí trouxemos. Muito legal. Né? Um pessoal bem comprometido mesmo com o estudo sério da palavra. Então, CA-CP. Confirma lá depois, você pesquisa, vê se é isso mesmo. Se tiver algum estudo do Rinaldi, aí você pode ter certeza que é isso. Tá bom? Então, irmãos, tratando então sobre a igreja, vamos lá. Primeira coisa básica aí para a gente definir é o que é a igreja, né? Sabemos que ela tem que estar fundamentada, sabemos que a fonte de autoridade dela tem que ser única, né? Tomar cuidado aí com as 4 operações, né? Então, isso serve para você examinar, inclusive, a nossa própria igreja. Veja que não só como denominação, porque a nossa denominação é fantástica, irmãos. A Igreja Presbiteriana do Brasil, no papel, é linda. Não existe melhor. No papel. As suas crenças, a sua confissão de fé, os seus catecismos, seus princípios de liturgia, a sua constituição, os seus códigos de disciplina, não tem melhor. Só que o problema é que cada igreja local age segundo a cabeça do miserável que está lá na frente, lá do jumento, lá da mula que Deus está usando. E aí, meu amigo, tem uns que são literalmente mula mesmo, teimoso e tal, que ao invés de obedecer o padrão da denominação, ele quer ser diferente da denominação. Essas pica-fuma aí, esses caras, tinham que sair da igreja. Tinha que ter a hombridade de falar, eu não concordo com o sistema presbiteriano e vai embora, vai plantar a igreja deles. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Né?
por conta... A igreja presbiteriana como denominação, irmãos, ela é pequena. Nossa igreja como denominação não é uma igreja grande. Pegando até aqueles que são presbiteriano picareta, que está no hall de membros de todas as igrejas presbiterianas, juntando esses tranqueiros, tudo que ainda... Que é membro da igreja, porque o vô era, a avó era, o bisavô era, porque não tem vida cristã, mas está lá no hall de membros. Você juntando tudo, a gente não chega a 1 milhão. Pegando aqueles irmãos que você nunca viu na igreja, que vai 2 anos aí, que já está quase sendo excluído, porque ele já não aparece na igreja. Juntando tudo isso, a gente não chega em 1 milhão. Quantos nós somos no país? Quantos? 240 milhões. O que nós somos? 0,4%, 0,3%, sei lá eu, o que vai dar isso? Então é uma denominação medíocre, nem medíocre, miserável. Só que ao mesmo tempo, sendo uma igreja pequenininha, né? Sendo uma igreja pequena, ela tem seu status, tem lá seus benefícios, tarará. E tem gente que não crê naquilo que a igreja confessa, mas não sai por uma questão de tradição, por questão de apego às questões patrimoniais, aos benefícios que, sei lá, pode ser trazido, né? De certa forma é meio exótico dizer que é presbiteriano. As pessoas não sabem como que é, o que é isso? Você fala um trem assim, até parece que é um negócio fantástico, né? Então tem muita gente que está aí por estar, que não deveria estar. Mas no papel a nossa igreja não tem melhor, isso é fato. Se a gente aplicar aquilo que nós confessamos e aquilo que a Constituição da igreja direciona como responsabilidade do pastor, do conselho, da junta diaconal, das sociedades internas, que é a essência da igreja presbiteriana do Brasil, tinha tudo para dar certo. O problema é que a gente tem muita gente sabotando a igreja presbiteriana. Mas não é dessa igreja, necessariamente, que nós vamos estudar. É a igreja de Cristo. Né? E existem vários modelos fora do sistema presbiteriano que também são modelos e exemplos da igreja de Cristo, a verdadeira igreja, que não acrescenta nada à fonte de autoridade, que não diminui nada na essência de Cristo, na divindade de Cristo, que não multiplica caminhos de salvação e nem divide a glória de Deus. Existem muitas. Então é possível, e nós temos que olhar e nos achegar a igrejas que tenham esse tipo de padrão. Então vamos lá, o que é a igreja? Quando nós falamos em igreja, vários pensamentos aí são possíveis. Desde um edifício, em algum lugar conhecido, talvez você perguntar para uma criança, né, pequenininha, o que é a igreja? Ela vai passar de carro e vai apontar aqui, ó, o que é a igreja? Não é assim que vai acontecer? Porque dentro do mundinho dela, a igreja é o local que nós nos reunimos. Né? É o edifício, o lugar conhecido. Conforme vai crescendo, vai tomando mais conhecimento, você pergunta, o que é a igreja? Depende de que denominação você está falando. Igreja se constitui já numa instituição. Né? Ou até mesmo uma comunidade cristã. Ou no sentido mais amplo, que é aí o foco nosso, a totalidade dos crentes, tanto do passado, do presente e do futuro. Isso também é igreja. É o povo de Deus. Porém, na Bíblia, o enfoque é dado como assembleia. Ou seja, um grupo reunido. A reunião daqueles que creem. O termo é eclesia. Congregação, assembleia. Esses são os termos, ou possíveis traduções para a palavra igreja. A reunião daqueles que creem. Ou no contexto de Atos, a reunião daqueles que seguem o caminho. Que era assim que era
é chamado os primeiros discípulos de Cristo, que seguem o caminho. Depois, em Antioquia, foram chamados de cristãos, pequenos cristos. Foi a primeira vez que acontece. E a partir daí, então, começa a difundir a ideia de ser cristão e do próprio cristianismo. Tá? Mas igreja como essa reunião do povo que crê. Então, num sentido então mais apurado aí, nós podemos dizer que a igreja é o corpo de Cristo, aqueles que creem em Cristo, formado por todos os seus verdadeiros servos, juntamente com os seus filhos espalhados pelo mundo inteiro. É justamente dessa maneira que nós identificamos, a Igreja Presbiteriana do Brasil identifica na sua Constituição o que é a igreja. É a reunião dos crentes juntamente com seus filhos menores, que se reúnem inclusive para adorar ao Senhor. Isso é igreja. E por que com os filhos menores? Primeiro, porque nós somos uma igreja aliancista, onde nós cremos que Deus promete ser o meu Deus e o Deus da minha descendência. Ele tem um pacto comigo, uma aliança, que é uma aliança perpétua. E que uma vez que eu estou em Abraão, então as promessas que Deus fez a Abraão passam a ser, uma vez que eu estou em Cristo, as promessas que Deus fez a Abraão passam a ser as minhas promessas. Lembram disso? Gálatas vai tratar disso de modo especial. Então, por isso que nós cremos que é a reunião dos crentes juntamente com seus filhos. Vamos ver alguns textos aí. Nós já vimos aí Mateus 16, 18, falando da igreja que está fundamentada no fato de Cristo ser o Messias ungido. Mas vamos dar uma olhadinha lá em Efésios agora. Efésios capítulo 1, verso 22. Aqui falando sobre Cristo, A autoridade de Cristo. E aí, que está acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E aí continua o verso 22, falando de Jesus, que Deus colocou, que Deus deu autoridade aqui, pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu para quem? Deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então o apóstolo Paulo vai trabalhar com o tema da eclesiologia, eclésia, que é o termo, então eclesiologia, o estudo da igreja, apontando que a igreja é a reunião daqueles que estão em Cristo e que formam o seu corpo. Ele é o cabeça, tanto o cabeça quanto a cabeça, tanto a ideia dessa analogia de um corpo sendo a cabeça, mas é o cabeça no sentido do líder, aquele que manda, e todos os que creem reunidos formam o seu corpo. Então falar que a igreja é o corpo de Cristo é uma expressão bíblica, é algo que a própria palavra do Senhor nos apresenta. Então nós somos vários membros, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios depois, vários membros, mas apesar de sermos vários membros, simbolizando os órgãos na analogia que ele faz lá, nós somos todos, porém, um só corpo. Então, a Igreja Presbiteriana Real Aliança, ela é uma igreja, portanto, é corpo de Cristo. Mas é só ela? Não, você tem igrejas verdadeiras do Senhor Jesus espalhadas pelo mundo inteiro. Então nós fazemos parte de uma igreja, organizada, vamos assim dizer, mas ao mesmo tempo de uma igreja muito maior, uma igreja de todos os verdadeiros crentes espalhados pela face da terra. Tudo bem? Vamos ver ainda o capítulo 4 aqui de Efésios. Efésios capítulo 4, verso 5, ele diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo,
um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui o foco, se você olhar aí, o verso 4, né? Há somente um corpo, um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. A ideia dessa singularidade da igreja. Mesmo sendo várias igrejinhas espalhadas por todo o mundo, como parte do corpo de Cristo, daqueles que creem em Cristo, que creem no ensino de Cristo e que foram selados pelo batismo de Cristo, é um só povo, é um só corpo. Jesus não tem vários corpos. É um só corpo. O que mais? Capítulo 5, verso 23. Aqui na analogia aqui, né, do casamento, o verso 23 diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o quê? O cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então a ideia aqui de ser a autoridade máxima, aquele que direciona, aquele que faz as escolhas, aquele que lidera. Isso é o cabeça. Analogia, o marido é o líder da casa, as decisões estão responsabilidade dele, como também a igreja é direcionada pelo líder, pelo cabeça, que segundo o texto aqui é quem? Cristo. Cristo é o cabeça. Verso 27. Vou ler o 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Né? Então ele está falando, Cristo, ele como cabeça, é ele que é o líder, mas ele também é o provedor desta igreja e o promovedor do crescimento desta igreja, para que ela se torne santa, para que essa igreja esteja sem defeito. É ele que age. E é interessante que Paulo, fazendo essa analogia com o casamento, lá no verso 32, ele ainda afirma, né? Grande é esse mistério em relação da união conjugal. Mas eu me refiro a quem? A Cristo e a igreja. O foco dele aqui, basicamente, é mostrar que Cristo é o líder, né? O protetor, o provedor e o promovedor da igreja. Ele é o cabeça, ele é aquele que está direcionando. Por isso, se eu diminuo Cristo, a autoridade de Cristo, a deidade de Cristo, ou qualquer atributo de Cristo, coloco sobre qualquer outro lugar a autoridade da igreja, que não seja Cristo, eu já deixei de ser uma verdadeira igreja de Cristo. Eu deixei de ser dele. E tem muitas igrejas ligadas a instituições ou denominações históricas, fiéis, verdadeiras, que não são igrejas de Cristo. É a igreja do pastor Zé, a igreja do pastor João, a igreja do pastor Mané, a igreja do pastor Sebastião, e aí vai. Mas não é de Cristo. Porque se não é Cristo que está comandando e governando aquele negócio, é o desejo do líder, dividir a glória de Cristo com o líder daquela igreja, e é ele que manda e tudo mais, opa. A igreja é dele, não é de Cristo. Nós estamos falando da igreja de Cristo, onde Cristo precisa de fato ser o cabeça, o que direciona. Colossenses, capítulo 1, verso 18. Colossenses 1,18 vai nos dizer assim, falando a respeito da obra de Cristo.
Paulo vai dizer, o verso 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aí o verso 18, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então, ele não é só o cabeça, mas ele é a cabeça, ele faz parte da igreja, ele está junto, por isso que ele promete, estou convosco todos os dias. Essa presença espiritual de Cristo nos conduzindo como povo dele é real, é assim que a Bíblia nos apresenta. Porque ele não é só o líder ou cabeça, mas é também a cabeça, ele está ligado a esse corpo. Né? É através dele que nós recebemos a redenção. Vamos lá agora dar uma olhadinha lá em Gênesis, dar uma pesquisada lá em Gênesis, na questão da aliança. Gênesis 17, o verso 7. E ele vai dizer assim, Gênesis 17, 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para sempre, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Nós vamos falar isso aqui um pouquinho mais para frente, mas já me permita tratar um pouquinho disso assim. Quando que começa a igreja? Carlão, quando começa, Carlão? Ah, no Éden. Por que começa lá no Éden? Porque qual que é a definição de igreja que nós fizemos até agora? É o corpo de quem? De Cristo. É a reunião daqueles que creem em Cristo. Ou que creem no Cristo, no Messias. Como que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Na crença do Messias, na fé na vinda do Messias. Elas eram salvas pelo holocausto? Não, elas eram salvas porque criam que Deus fez uma promessa. E qual que foi a promessa? De enviar um Salvador. Volte aí em Gênesis, lá para o capítulo 3. Aqui nós temos o registro do pecado, da queda do homem. E lá no verso 15 do capítulo 3, você tem a seguinte afirmação. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Deus falando com a serpente, falando com o diabo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher, o seu descendente. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos um verso que é chamado pelo Dr. Van Groningen como proto-evangelho. Porque é a primeira vez que você tem uma promessa de um redentor. É a primeira vez que você tem a promessa de um salvador. Que Deus enviaria o descendente da mulher para resolver o problema com Satanás. O problema que Satanás nos trouxe. Tudo bem? Então aqui você tem a primeira revelação explícita a respeito de um redentor. Por que explícita? Porque implícita você tem antes, inclusive. Quando Deus sacrifica lá um animalzinho para fazer roupas de pele para Adão e Eva que estavam nus e que tinha lá costurado umas folhinhas de figueira, que Deus fez? Um sacrifício para cobrir a vergonha dos primeiros pais. E o que é a redenção? Um sacrifício para cobrir o meu pecado. Então você tem aqui o chamado proto-evangelho, o início.
o reverendo Van Groningen, inclusive, né, o Dr. Van Groningen, ele vai dizer que se nós tivéssemos apenas até Gênesis 3, nós já entenderíamos sobre criação, queda, redenção, que é a essência de todo o Evangelho. Né? É lógico que consumação se aplica depois, mas criação, queda, redenção, que é a espinha dorsal do entendimento da necessidade que temos de um Salvador, Gênesis 1, 2 e 3 já resolve o nosso problema. Então, se alguém creu na promessa de Gênesis 3,15, de que Deus enviaria um descendente da mulher para pisar a cabeça da serpente, já estava crendo no Messias? Sim ou não? Parece que você não se convenceu muito da minha pergunta aqui. Vamos lá. Se nesse dia aqui, nós estamos lá falando com Adão e Eva, eram os dois que estavam ali no contexto da queda. Foi feita uma promessa. Olha, o descendente da mulher virá para resolver o nosso problema. Ele pisará a cabeça da serpente. Ele vai restaurar esse negócio. É o descendente da mulher que é o prometido, que é o Salvador, que é o Redentor. Então, se alguém creu nisso, ele está crendo em quem? No Messias, no Redentor, no Salvador. Quem crê no Messias faz parte de quê? Do corpo de Cristo, ou do corpo do Messias. Ou seja, já faz parte da igreja. Então, biblicamente falando, isso aqui é um ponto importante, irmãos, porque divide várias denominações históricas, que o entendimento da igreja começar ainda no Éden, porque eles ainda não tinham sido expulsos, faz muito sentido para nós, porque todas as promessas provenientes depois dessa primeira promessa explícita aqui, já está dentro de um contexto de igreja. Todos os sinais estabelecidos, todas as promessas, depois é só o cumprimento para chegarmos até a realização da obra redentiva. Mas aqui nós já temos a promessa. Se fazer parte da igreja é reconhecer Jesus como meu Senhor e meu Salvador, crer em Cristo, me coloca, portanto, como parte do corpo de Cristo. Se eu creio em Cristo, me coloca. Não importa se eu cria lá no passado que Jesus viria. A diferença é só temporal. As pessoas que viveram antes de Jesus foram salvas porque creram que ele viria. As pessoas que viveram nos dias de Cristo foram salvas porque creram nele como Messias. E nós que viemos depois de Cristo somos salvos porque cremos que ele veio, que ele é de fato o Messias. É só uma questão do tempo. Mas não, a Bíblia vai dizer, nós vamos ver isso daqui a pouco, que não existe salvação fora do nome de Jesus. Seja do antigo, seja nos dias do ministério terreno de Cristo, ou seja, hoje. Não existe salvação fora de Cristo. Então, para ser parte da igreja, eu preciso crer em Cristo como meu Redentor, meu Salvador, meu Senhor. Se lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis ainda, foi dada uma promessa de redenção e alguém creu nessa promessa da redenção, então ali eu já posso dizer que nós tínhamos igreja. Ah, mas só com Adão e Eva, pastor? Aí, qual que é o problema? Era 100% da humanidade. Pensa numa perspectiva percentual. Era 100% da humanidade. Só um instantinho. E vamos ver o que aconteceu. Logo depois dessa promessa e tudo mais, eles foram expulsos, a consequência natural do pecado. E o capítulo 4 vai começar assim. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Eu tenho já trabalhado com os irmãos desses 6 anos que estamos juntos, que essa expressão é uma declaração de fé de Eva. E uma das possíveis interpretações dessa frase
adquirir um varão com auxílio do Senhor, não aponta simplesmente para a questão prática, porque nós vemos que, como consequência, ela teria dores de parto. Deixa eu brincar com o Carlão. E a Lília não estava lá nessa época. Então não tinha parteira nenhuma, não tinha enfermeira, não tinha nada. Então, quem a auxiliou a ter Caim foi o Senhor. Ok? Porque a consequência natural do pecado de Eva era o quê? Se submeter ao marido, o seu desejo será para com ele. Essas eram as consequências do pecado sobre a mulher. A submissão e dores no parto. Não é isso? Se você relembrar aqui a leitura do capítulo 3, você vai encontrar isso. Então essa frase, ela é uma frase que aponta para esse auxílio, porque essa mulher deve ter sofrido dores de parto ali, sozinha no mundo, não sabia, né? Hoje uma engana a outra ainda. Fala, não dói muito não, ainda tem essas... Mas na época não tinha ninguém nem para enganá-la. Então ela sofreu primeiramente o que tinha. Então adquiriu um varão com o auxílio do Senhor, né? Mas também espiritualmente essa expressão aponta para a crença na promessa de que adquiriu o descendente que o Senhor havia prometido. O descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. O texto nos conduz a entender e a interpretar a possibilidade de que esta declaração de Eva apontava para uma fé no descendente e muito mais que isso. Que Caim já era o descendente prometido que resolveria o problema. Tanto que Adão e Eva ensinam Caim a fazer o que em relação ao Senhor? Adorá-lo. Sim, é uma frase que me aponta para essa ideia. Olha, lembra que Deus disse que o descendente da mulher resolveria o nosso problema? E eu adquiri um varão vindo do Senhor. Tá. Se eles creram, e essa frase me conduz, né, na interpretação de que é uma declaração de fé no descendente, então se eles creram no descendente, eles creram no Messias, eles são salvos. Porque a salvação está em Cristo, em crer no Messias, seja lá do Antigo Testamento ou hoje. Então aqui você tem essa declaração de fé de Eva e posteriormente de Adão, porque você vê tanto Adão e Eva ensinando Caim e posteriormente Abel, os dois filhos, a vir de tempo em tempo adorar ao Senhor e trazer oferta ao Senhor, inclusive. Então você vê que eles têm uma prática já de igreja, que é de adoração, de culto, de tempos em tempos. Inclusive, nós não sabemos como que Deus tratou isso com ele, mas era assim. Né? O texto aqui de capítulo 4 vai dizer, e que demonstra essa declaração de fé na promessa. Se eles creram, então, que haveria de vir o descendente, eles creram no Messias. Se creram no Messias, creram em Cristo. Se crerem em Cristo, fazem parte do corpo de Cristo. E se fazem parte do corpo de Cristo, já é igreja. Aí é uma questão matemática. Se A é igual a B, e B é igual a C, então A é igual a C. Então aí você vai usar a lógica, obviamente, para chegar a essa conclusão. Mas é essa conclusão que nós vamos alcançar. Tudo bem até aqui? Então, para nós, Igreja Reformada, né, Igreja Presbiteriana da Aliança, a igreja começa quando Adão e Eva creram na promessa de Gênesis 3,15. E, portanto, tudo o que acontece na história dos patriarcas de Israel e do ministério terreno e do início da igreja cristã, tudo isso faz parte da história da igreja. E por isso, então, circuncisão, o sacerdócio de Melquisedeque no período patriarcal, tudo isso ainda é história nossa. Ainda tem valor para nós, porque nós estamos dentro desse mesmo pacote. Por que isso é importante? Não é assim que todas as igrejas creem, pastor? Não, não é assim.
para muitas igrejas, inclusive históricas, vamos pegar aqui o exemplo, a igreja batista, ela acredita que a igreja começou em Atos 2, com o derramamento do Espírito Santo. Ali você tem um momento da inserção dos gentios na igreja. Mas a própria palavra de Deus, e Paulo vai dizer isso em Romanos, vai dizer que a oliveira é a mesma. A oliveira aqui simboliza o povo de Deus, a igreja. Só foram enxertados. Então a igreja começou ali? Não, a oliveira já foi plantada lá no Éden, com Adão e Eva crendo. Ele é os patriarcas. Houve um momento na história que aí há um enxerto. Mas foi ali que plantou a oliveira? Ali que foi plantada a igreja? Não, a igreja já era desde sempre. Mas para algumas igrejas batistas, a igreja começa só em Atos 2. E aí, como começa em Atos 2, todo o contexto do Antigo Testamento, para eles, não faz parte da igreja. E por isso eles desprezam a questão aliancista. Eles entendem que a nova aliança jogou fora a antiga aliança. Não é uma reforma da aliança, como Hebreus vai dizer. E é por isso que você vai ter várias igrejas batistas, chamada Igreja Batista Nova Aliança. Nunca Real Aliança. Porque para eles, o Novo Testamento fez tudo novo. E o Velho Testamento é coisa do judeu, nós não queremos nem saber disso. Para nós, não. A igreja, para nós fazemos parte de uma igreja que começou lá no Éden, ainda com Adão e Eva. Guinaldo. Sobre a igreja. Do Antigo Testamento. Aqui agora. Não. Já tinha mencionado. Com Hebreus, quando pregamos em Hebreus aí, né? Sobre a igreja. É. Não omite, porque é uma questão da denominação, é uma crença da denominação. Como é um assunto que é tido como secundário, não é um assunto essencial para a sua salvação, né? É lógico que eu conversando com Samuel esses tempo atrás, ele falou assim, pai, mas a Bíblia diz que a doutrina é importante, mas ela é importante para salvação? Não, a salvação é graça em Cristo Jesus. Agora, a doutrina correta, ela vai me facilitar a caminhada com Cristo. Eu não vou colocar peso ou vou desprezar pontos importantes da caminhada, do meu crescimento na fé, na comunhão e tal. Agora, a salvação, eu não sou salvo porque eu creio na doutrina A, B ou C. Eu sou salvo porque eu creio em Cristo, Ele é o meu Salvador. Tem gente que se converte e não dá tempo nem de aprender nada de doutrina. Ele se converte e morre. Mas ele vai ser salvo? Sim, porque a salvação está em Cristo. Agora, aqueles que têm a oportunidade de conhecer, a doutrina vai facilitar muito a sua vida. Vai tirar pesos que o homem coloca e que a falta do conhecimento da doutrina muitas vezes conduz as pessoas a praticar. Como a multiplicação dos caminhos. Ah, você não pode comer tal coisa. Ah, você não pode fazer tal coisa.
Dia tal você não pode ir. São pesos que a doutrina não coloca. Então, tratar da doutrina da igreja, da eclesiologia, é importante porque eu começo a trazer práticas bíblicas corretas, aprendidas, ainda com os irmãos do Antigo Testamento. Porque aquilo que foi realizado lá no contexto do Antigo Testamento, irmãos, serve para nossa edificação ainda hoje. Paulo, mesmo dizendo, é sombra, tal, mas ele diz, olha, não negligencie o que aconteceu com Israel. Porque os ensinamentos que aconteceram lá, inclusive os erros que nós vemos da igreja, da congregação do deserto, que é assim que Lucas vai chamar, servem de modelo para nós hoje, para nós não cairmos nos mesmos erros. Então, para nós, a ideia de entender que o início da igreja se dá a partir do momento que alguém creu no Redentor, que aqui era só chamado de o descendente da mulher, faz toda a diferença, porque tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento acaba indicando a Cristo e indicando, inclusive, princípios, preceitos e posturas que, como servos de Cristo, ainda precisamos praticar hoje. Aquilo que, porventura, esteja em vigor, obviamente, pelo Novo Testamento. Isso é um pensamento muito mais batista do que bíblico, né? Então, o Antigo Testamento joga fora, essa é a ideia. O importante é o Novo Testamento. E por isso que eu estou te falando, a denominação no papel é uma maravilha, mas na prática não é. E vou te dizer até, eu consigo até identificar o problema que nós tivemos historicamente que caminhou para isso. Primeiramente, muito batista veio para a igreja presbiteriana. Só que não se tornou presbiteriano. Continuou batista. E quer fazer da igreja presbiteriana uma igreja batista. Cara, se você é batista, vai para a igreja batista. Simples assim, meu amigo. Ninguém vai ficar bravo com você. Meus parentes eram todos batistas. Não tem problema nenhum com eles. Os primos da minha mãe, tia da minha mãe, o avô da minha mãe, tudo batista. Não tem problema ser batista. Nós vamos para o céu juntinho, estamos lá. Só que, você veio para a igreja presbiteriana, existem doutrinas distintas, consideradas secundárias, mas são distintas. Então, se você não aceita essas doutrinas que distinguem o presbiteriano, porque se fosse a mesma coisa, então por que não tem batista e presbiteriano? Põe a mesma coisa. Batisterianos, põe aí, inventa o nome, né? Não, já é diferente porque existem crenças, doutrinas secundárias, mas existem diferenças. E aí o que nós tivemos? Nós tivemos durante vários anos o reitor do seminário presbiteriano era batista. Que palhaçada é essa? O seminário presbiteriano do Sul teve por muitos anos, não, ele agora é da igreja presbiteriana. Mas a alma do cara, a essência do cara, a crença do cara era batista. E aí formou muito tempo gente influenciada pela teologia. É pastor presbiteriano, só que na hora que vai trazer a essência, não conhece as doutrinas presbiterianas. Tem muito pastor presbiteriano que não conhece as doutrinas presbiterianas. Irmãos, quando eu cheguei aqui em Araraquara, me perguntaram por que eu inventei esse negócio de batismo infantil. Foi me dado o título de que eu que inventei isso. Era uma novidade. Nós só conseguimos resolver o problema agora. Acho que a última que foi a Gabi,
e a Jéssica, que eram membros da igreja presbiteriana, não comungantes, recebidos aí numa outra igreja, mas que nunca tinham sido batizadas. Aí agora, na profissão de fé delas, o que nós resolvemos o problema? Batizamos-as. Agora, por que durante 20 anos a igreja presbiteriana ficou sem batizar a criança, sem aplicar o sinal da aliança ou teologias eclesiásticas presbiterianas, com base bíblica, inclusive? Primeiro, faltou ensino. Ninguém sabia. E segundo, faltou zelo. Eram pregações alegóricas, só para agradar o povo. Cada um interpretava do jeito que queria. Era uma posição carismática de líder. O presbiteriano, o batista gosta mais disso. Né? Exalta o fulano. Eu fui pastoreado pelo fulano de tal. Isso aqui é um mal dentro da igreja presbiteriana. Quer ver um exemplo besta? Tem gente que nunca foi na igreja presbiteriana de Pinheiros, mas dizima na igreja presbiteriana de Pinheiros. E você fala assim, mas peraí, você é membro de lá? Não, é porque eu sou pastoreado pelo Hernandes. Mas você já viu o Hernandes alguma vez na vida? Não, só pela televisão. Conheço gente que diz presbiteriano que faz isso. Porque o foco desse cara... Quem que é o seu pastor? É o Hernandes. O Hernandes nem sabe disso. Então tem umas coisas dentro da igreja presbiteriana que você fala assim, não existe, não é possível o negócio. Mas por quê? Faltou ensino. Faltou doutrina, ensinar, mostrar. Aí o cara, porque amanhã depois você sai, vem outro pastor, muda. Se chegar um outro Zé Ruela aqui qualquer, que não conhece as doutrinas presbiterianas, para amanhã ficar no meu lugar, meu amigo, vocês vão ralar esse cara. No ralador grosso e no fino. Peraí, pastor, mas não é assim que que não é, a confissão não diz assim. A Bíblia não diz assado. A Constituição da igreja está falando diferente. Porque foi passado conhecimento. Agora, se você não sabe nada disso, você acha que o pastor ele é digno de confiança. O que ele falar, você acha que está certo. E não necessariamente. Então, a igreja, irmãos, ela precisa conhecer, inclusive as doutrinas secundárias, para ver se ela concorda ou não com a denominação que ela está. Se a denominação chega e te explica e tal, você fala, não, isso é verdade. Agora, o que acontece? Tem muita gente que vem com esse espírito batista, aí você fala assim, você pega como base algum referendo do Antigo Testamento, aí o cara sabe o que ele fala para mim? Mas isso é do Antigo Testamento. E qual que é o problema? Você só gosta só dos Salmos do Antigo Testamento porque diz que Deus vai cuidar de você. Aí isso vale. Que Deus vai curar a sua alma, que Deus vai tratar de você. Isso aí do Antigo Testamento vale a pena. Você só tira do Antigo Testamento aquilo que em Cristo foi cumprido. Eu não preciso de holocausto, eu não preciso guardar a cerimônia, eu não preciso da lei, eu não preciso do sacerdócio levítico, mas todo o resto são princípios, preceitos que ainda fazem parte da igreja, que começou lá atrás. Não concordo com isso. Para mim a igreja começou nisso aqui. Então, meu amigo, muito bem, procure uma igreja que crê dessa forma. Porque amanhã depois, se você assumir aqui, e outra, aquilo que você tem falado, dentro da igreja presbiteriana, a autorização para pregar o evangelho, pregação, ensino, é do presbítero docente, que é esse que vos fala. O presbítero regente, ele não foi nem licenciado para pregar. Se ele faz debaixo da minha aba. Isso é a igreja presbiteriana.
Você foi ordenado, presbítero Paulo, para pregação? Não, você foi ordenado para ser presbítero regente. Presbítero Roberto, você foi ordenado e licenciado para ser pregador da palavra? Não, você foi presbítero regente. Aí o que acontece? Aí você vai, a igreja vai crescendo, lá vai pondo líder, não sei o quê, vai pondo presbítero que vem de tudo quanto é denominação, que dali a pouco já é presbítero da igreja presbiteriana. Aí ele acha que ele é o docente. Aí ele vem pregar aqui, e aí ele, porque o pastor deu oportunidade para o miserável, e aí o cara acha que ele pode falar o que ele acha. Que ele não tem uma obrigação ética e moral com o pastor e com a teologia e as doutrinas que o pastor tem ensinado à igreja. Eu tenho um senão, alguns, né? Mas um dos senões na questão administrativa da igreja é que a nossa Constituição confere ao presbítero regente e ao presbítero docente igualdade de votos no Supremo Concílio. Eu sou contra isso. Nas questões doutrinárias. Subiu um documento lá para o Supremo Concílio. Chegou lá, uma dúvida doutrinária. Quem que foi preparado e ordenado para tratar das questões de docência na igreja? Pastor, presbítero e docente. Só que chega lá, você tem o mesmo número de presbíteros e o mesmo número de pastores. É questão administrativa? Vamos nomear o conselho deliberativo do Mackenzie. Presbítero regente. Responsabilidade administrativa. Vamos comprar uma propriedade a mais para o hospital evangélico Dr. Gordon, não sei das quantas. Administrativa. Presbítero regente. Agora vamos tratar da questão doutrinária. Dom de línguas. Isso é assunto doutrinário. Quem que deveria tratar desse assunto? Na minha visão, quem se formou para isso e foi ordenado para isso. Só que aí pega esses presbíteros que a maioria das vezes não tem conhecimento teológico razoável e suficiente para tratar de um assunto em nível de Supremo Concílio que vai ser depois designado para todas as igrejas a nível nacional, e o voto dele tem o mesmo que um pastor. Aí você tem lá meia dúzia de pastores, doutores, conhecedores do assunto, que chega e fala, gente, a visão bíblica é essa. Aí o presbítero regente fala, mas eu sinto diferente, então vou votar diferente. E aí passa. O fim da fidelidade doutrinária da igreja presbiteriana vai passar por isso. Porque você está colocando uma responsabilidade de quem não tem capacidade de formação, e nem espiritual, porque não foi ordenado para aquilo, para tomar a decisão de que não era de competência dele. Não é porque o cara é inferior ao outro, não é da competência. Então, esse é o calcanhar de Aquiles da igreja presbiteriana. E muitas doutrinas e práticas têm sido inseridas dentro da igreja presbiteriana por conta desse modelo. Os pastores votam tudo no negócio, mas aí tem um outro pastor lá, pica-fumo, que não conhece e tal, vota junto com os presbíteros. Dali a pouco, pronto. Você já tem uma doutrina esquisita sendo colocada na prática da igreja. Tem, mas geralmente é muito assunto, geralmente é só voto. Tem muita pouca discussão nesse sentido. Geralmente levam para uma comissão, pega um grupinho lá, a comissão traz um relatório, e aí cada um vota segundo o seu próprio coração. Aí é o complica. Então esse é um senão. Em relação à igreja, o que acontece? Nós vivemos isso. Nós tínhamos muito presbítero vindo de outras denominações que queriam fazer da igreja presbiteriana um puxadinho da sua denominação. Porque lá, como é episcopal, o cara não ia ser presbítero nunca na vida, porque é o pastor que decide quem que vai ser presbítero. Aqui não, ele pode ser eleito. Então ele é eleito, é amigo do fulano, outro calcanhar de Aquiles da igreja. As pessoas votam ou pelo sobrenome ou pela posição social da pessoa para ser líder da igreja. Isso é um fiasco. O fulano é médico. Então vota para ser presbítero.
Ah, o fulano é pedreiro. Ah, não tem pedreiro de presbítero. Só que a Bíblia em nenhum lugar manda você usar isso como qualificação para definir quem que é presbítero e quem não é. Então, esses são os senões. Sim, mas o que acontece? Como o sistema representativo é voto. Então, você chega, você apresenta. Tá, mas aí quem que vota? Os presbíteros votam. Aí os presbíteros falam, não, nós não queremos. Aí nunca muda. Você leva esse assunto para lá, para trás. Ó, questões teológicas, os pastores vão resolver. Questões administrativas, os presbíteros vão resolver. Você tem que fazer uma mudança constitucional, porque a Constituição diz que pastor e presbítero têm autoridades iguais nos concílios da igreja. Entendeu? E não teve um parágrafo lá, era só acrescentar um parágrafo falando, com exceção de assuntos doutrinários, tarará, parará, papapá. Pronto. Se tivesse um parágrafo aquele artigo, já resolvia. Para mudar isso, então, a gente manda um documento para o presbitério. Eu quero propor uma emenda constitucional. Acrescentar nesse artigo o parágrafo tal. Aí o que acontece? Pega esse negócio e leva para o sínodo. O sínodo leva para o Supremo Concílio. Só isso aqui foi trâmite de 4 anos. Chegou no Supremo Concílio. O Supremo Concílio chega e vai pegar uma comissão de legislação e justiça e para estudar, misturado de presbíteros e pastores. Se os caras acharem que é um assunto relevante, realmente, eles levam para o plenário. Senão, eles indeferem. Dá lá uma resposta lá. Essa resposta vai levar para o plenário pode dizer, não, nós queremos discutir. Aí traz o plenário, ou então prova. Só que lá é o seguinte, você tem uma semana cansado, não sei quantos 1000 documentos, e aí, parecer da comissão do relatório de jurisdição, de legislação e justiça sobre o acréscimo do parágrafo, emenda constitucional. Indeferido. Os favoráveis. Sim. Pronto, acabou. Já foi. Perdeu 4 anos. Aí você começa o processo de novo. Aí chega lá de novo. Aí pega lá uma comissão melhorzinha. Não, vamos levar esse assunto para o plenário. Aí o plenário decide que vai fazer uma consulta às igrejas. Então tá bom, vamos fazer uma consulta às igrejas. Aos presbitérios. Então são eleitos por aqui. E aí eles são eleitos aqui com conselho. Forma o conselho. O conselho envia o pastor, ou pastores, conforme ele tiver, e um representante, um presbítero, para o presbitério. Então, da nossa igreja vai um representante do presbitério. Não, eu conto com o mandato aqui, 5 anos. Nossa, está contando o mandato do presbítero aqui. Então, aí mandou ele para o Supremo, para o presbitério. O presbitério vai ter reunião do Supremo Concílio e ver a convocação do Supremo Concílio. Aí, é de acordo com o número de membros do presbitério. Não vou lembrar exatamente, mas, por exemplo, até 2.000 membros, você pode enviar 2 pastores e 2 presbíteros. Até 3.000 membros, aí vai aumentando um pastor e um presbítero. Então, você envia sempre em números iguais. Se é 2 pastores, 2 presbíteros, são 3 ou 4, 5 pastores, 5 presbíteros. Então, aí o presbítero na igreja, que foi nomeado pelo presbitério, chega lá ao Supremo Concílio. Aí ele chega lá no Supremo Concílio, vai receber uma cópia dessa grossura, quase 1000 páginas, de todos os documentos que ele vai ter que tratar no Supremo Concílio. O cara vai ler isso? Não vai. Porque a eleição é no presbitério. E aí o que acontece? O presbítero Paulo, quem já foi, talvez já viu isso. Chega lá, nós vamos ter reunião do Supremo Concílio no próximo ano. Ou nós precisamos eleger os nossos representantes. É para ser voto secreto, tal. Mas geralmente o que o presbitério faz? Quem quer? Aí, vou te falar do coração humano. Aí que o cara fala? Eu nunca fui, eu queria ir. O cara fala, quer? Por quê? Vai viajar para onde? Vai ser lá em Recife o próximo ano.
Ai, não conheço o Recife. Não tem um gato dessa cor, sabe essa história assim? Então, aí beleza. Aí você vai e elege. Aí dependendo, vamos pegar um exemplo assim, muito hipotético, que quase não acontece. Uma igreja que tem lá o pastor, mais 3, 4 pastores auxiliares. Então essa igreja manda todos esses pastores, o pastor presidente, os auxiliares, são membros do presbitério. Só que essa igreja já chega lá com quantos votos? Pastor mais 4 auxiliar. 5. Mais o presbítero representante da igreja dele. 6. Quem que decide quem que vai para o Supremo Concílio? Os candidatos desse cara. Já tem 6 votos na frente de qualquer outro. Como que você vai? Você não vai. Não se envia pelo conhecimento teológico ou técnico. Você tem dentro da igreja, presidente do Brasil, várias funções. Vamos lá. LPC vai participar do Conselho Administrativo de Produção do LPC, editorial, seja da editora Cultura Cristã ou do LPC, que é o cara que vai definir que livro que vai ser publicado, que programa de televisão ou que vai ser gravado e tudo mais. Tarará. Esse é o conselho que vai definir isso, aprovar ou não aprovar os projetos. Qual que é a ideia? Você colocar pessoas que têm uma linha teológica, doutrinária correta, mas ao mesmo tempo até que seja técnico naquilo, seja formado naquilo. O que eu sei de produção de vídeo? Nada. Então o que você vai cheirar lá no LPC? Não tem que cheirar lá. Vamos pôr gente capaz. Dentro do universo da igreja presbiteriana, você não tem gente formada, capacitada, que já está envolvido com isso? Tem. Só que aí quem que põe? Põe aquele que a igreja que tem mais representante acaba enfiando lá. Que vai de representante. Então, esse é o senão. Mas o senão não é no problema do preto no branco. É o que eu te falei, no papel é maravilhoso. Só que na prática os caras acabam fazendo isso. E aí prejudica quem? A igreja toda. Tá? Mas a ideia, irmãos, a gente fugir um pouco do meu foco da aula aqui, mas é trazer que dentro da igreja, a igreja ela tem que estar fundamentada em princípios bíblicos. Porque senão ela vai dar um tiro no próprio pé. E para nós é importante entender que a igreja começou desde o início, porque aí todas as práticas que a igreja do dia a dia vai estar relacionada dentro desse universo maior da Bíblia, e não só do Novo Testamento. Para a gente terminar, o meu tempo já acabou, mas vamos lá, os 2 textos que faltam. Atos 2. Atos capítulo 2, verso 39. O que diz aí? Vamos ler juntos? Atos 2, 39. Diz assim: pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aqui Pedro está falando da promessa da descida do Espírito Santo, o cumprimento da promessa do profeta Joel, e inclusive está dizendo, não é só para você e os vossos filhos, para aqueles que vêm para frente, para o futuro. Por quê? Porque a promessa feita de Joel não foi feita só para o povo de Israel, foi feita para a igreja. Já era um contexto de igreja. Por isso é aplicado na igreja. Se eu falo, não, a igreja começa em Atos 2 com a descida, eu estou negligenciando que a própria profecia foi dada para a igreja quando? No Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento estava falando de quem? Da igreja. Se você ainda continuando a ler aqui Atos, você vai ver Lucas chamando a igreja do Antigo Testamento de congregação do deserto, ou da assembleia do deserto. Igreja do deserto. Então, dentro da visão, a igreja é a reunião de todos os crentes
do passado, do presente e do futuro. Isso é a igreja do Senhor. E o último texto aí, 1 Coríntios 7,14. Paulo falando sobre o casamento, aquela coisa de quem não separa e tudo mais. E aí, em relação aqui o marido ou cônjuge incrédulo, né, seja esposa ou marido, ele diz, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros. Porém, agora eles são santos. Veja, lembre que a declaração de igreja é a reunião dos verdadeiros crentes juntamente com os seus filhos. Por quê? Porque tanto lá em Gênesis 17, estabelecerei minha aliança entre ti e a tua descendência, quanto aqui já no Novo Testamento, diz que os filhos dos crentes, mesmo que seja só de uma parte crente, são santos, são separados, são consagrados. Então, eu sou casado com uma mulher descrente, mas os meus filhos são santos. Enquanto eles estão debaixo da minha responsabilidade, eles fazem parte da igreja. É minha responsabilidade, inclusive, aplicar sobre eles o sinal da aliança, trazê-los à igreja e ensiná-los sobre a igreja, mesmo que o meu cônjuge não seja crente. É assim que a Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo, que trata da igreja, apresenta. Então a igreja é a reunião de todos aqueles que creem em Cristo, juntamente com os seus filhos. Tudo bem até aqui, irmãos? Tranquilo. Então nós vamos parar aqui, semana que vem, se Deus permitir, a gente continua tratando ainda sobre a definição do que é a igreja e trazendo aí esses adendos, esses parágrafos aí, notas de rodapé, né, para que a gente entenda um pouquinho mais sobre a visão da igreja.